Beleza, moçada? Tudo em ordem? Vamos então para mais uma aula de revisão da gloriosa Química, como sempre, com o intuito de tentar te ajudar a concretizar o teu sonho de passar em bons vestibulares, em boas universidades. Tá bom? Claro, vamos tentar recordar alguns pontos, sem nenhum interesse e desejo de adivinhar o que vai cair ou não, mas são pontos importantes que sempre é bom que a gente tenha bem claro na cabeça. Claro, com a tua calma, com o teu empenho, com a tua dedicação, com a tua leitura atenta dos enunciados, com a tua organização na hora de resolver, evidentemente, você vai chegar lá, você vai ser aprovado. Beleza? Então acompanhe comigo, vamos ver qual é o nosso primeiro teste. Tanto gás natural como óleo diesel são utilizados como combustível em transportes urbanos. A combustão completa do gás natural e do óleo diesel liberam, respectivamente, 9 vezes 10 ao quadrado quilojoules e 9 vezes 10 ao cubo quilojoules por mol de hidrocarboneto. A queima desses combustíveis contribui para o efeito estufa. Para igual energia liberada, quantas vezes a contribuição do óleo diesel é maior que a do gás natural? Considere gás natural igual a CH4, óleo diesel igual a C14H30. Observe bem, qual é a ideia desse exercício? Qual é o assunto desse exercício? Comparação de combustíveis. Coisa muito comum. Qualquer um que tenha um carro flex, que para no posto para abastecer, vem aquela dúvida. Vamos colocar gasolina ou vou colocar álcool? Será que é só olhar o preço, o mais barato é mais vantajoso? Claro que não. Os quilômetros rodados com combustível não são necessariamente iguais aos quilômetros rodados com outro combustível. Vamos pensar um pouquinho? Qual a grande função de um combustível? Por que o combustível é importante? Porque a combustão é sempre uma reação exotérmica. Portanto, ela libera energia, aquela energia que está armazenada nas moléculas do combustível, portanto, aquela entalpia, na combustão ela é liberada. E o motor pega essa energia, na forma de calor, energia térmica, e transforma em movimento, o carro anda. Ele vai transformar aquela energia em energia cinética. Então, conclusão, a melhor maneira de eu comparar dois combustíveis é quando eles liberarem a mesma quantidade de energia. Porque essa é a função do combustível. Então não basta eu comparar simplesmente o preço da gasolina com o preço do álcool, seja de qualquer outro combustível, para decidir o menor preço vai ser melhor. Não. Por isso que esse exercício, sabiamente, ele falou no enunciado ali, para igual energia liberada. Vamos ver então como que vai ficar? Ele dá uma informação. O gás natural, quando é queimado, libera 9 vezes 10 ao quadrado quilojoules por mol. Ao passo que o óleo diesel libera 9 vezes 10 ao cubo quilojoules por mol. Se você fizer uma comparação direta entre esses dois números, você percebe claramente que esse do diesel é 10 vezes maior do que o do gás natural. Agora, 10 vezes? Puxa, é bastante, é uma diferença bem grande. Repare que é por mol, não é por massa. Por que será essa diferença tão grande? Vamos pensar? Ele falou, considere o gás natural como sendo apenas metano. Por que o enunciado falou considere? Porque o gás natural não é uma substância, não é uma substância pura, ele é uma mistura. São várias substâncias reunidas. Agora, qual é a principal? Qual é o principal componente do gás natural? Metano. Então ele falou considere como sendo apenas metano. E ele também falou, considere o diesel como sendo apenas C14H30, moléculas, portanto, com 14 átomos de carbono. Também é outra aproximação, porque o diesel também é uma mistura. Lembra que o diesel que vem do petróleo, se o petróleo é uma imensa mistura de substâncias, o diesel, como é um derivado do petróleo, também é uma mistura. Mas ele falou, considere, como sendo assim, então a gente considera. Você observou? A grande diferença entre o tamanho dessa molécula e o tamanho dessa molécula, aqui tem um carbono, aqui tem 14. Portanto, se essa molécula é maior, ela pode armazenar mais energia. Por isso que a energia liberada na combustão do diesel é bem maior do que a energia liberada na combustão do metano por mol. Claro, por mol, portanto, por molécula. E aqui chegamos no ponto central. Se eu quero comparar esses dois combustíveis, e para comparar combustíveis eu tenho que compará-los quando eles liberarem a mesma quantidade de energia, já que a energia liberada por mol do diesel é 10 vezes maior do que a energia liberada por mol para o gás natural, vamos pensar assim, se eu fizer a combustão de 1 mol de diesel, quantos mols do gás natural eu tenho que queimar para que os dois liberem a mesma energia? É só pensar. Se por mol esse é 10 vezes maior que aquele,
Se eu pegar um mol, como é que eu sei que é um? Eu não sei, apenas foi um chute. Se eu pegar um mol desse, quantos mols de gás natural eu tenho que pegar para liberar a mesma energia? 10 vezes mais. Então, se aqui for 1, lá tem que ser 10. Se aqui fosse 2, lá tem que ser 20. Tranquilo? Pronto. Praticamente acabou o exercício. Por que acabou? Porque se eles são combustíveis, eles vão sofrer reações de combustão. E a gente sabe que a combustão é reação com oxigênio. Então, vamos fazer a reação do oxigênio, tanto para o gás natural como para o diesel. Supondo combustão completa, a gente sabe que os produtos serão CO2 e água. Combustão completa, CO2 e água. Não esqueça de balancear. 10 carbonos, 40 hidrogênios, portanto, 20 águas. O oxigênio é sempre o último a ser balanceado. Quanto que vai dar aqui? 2 vezes 10, 20, 20, 40. Então, quanto que dá? 20, né? Leonardo também dá 20. Tá. Aqui 14 carbonos, 14, 30 hidrogênios, portanto 15 águas. Quantos oxigênios? 2 vezes 14, 28, 28 mais 15, 43, por 2, 21,5. Tudo bem? Agora, o que o exercício pediu? Ele está preocupado com liberação, com efeito estufa, liberação de gases. A gente sabe qual que é o principal responsável pelo efeito estufa? Gás carbônico. Claro, os dois liberam gás carbônico. Queima de compostos orgânicos libera gás carbônico. E ele, então, para igual energia liberada, ele pergunta quantas vezes o diesel libera CO2 mais do que o gás natural. Essa é a comparação direta. Se para igual energia liberada, aqui do gás natural são 10 mols de CO2 e aqui são 14, ele perguntou isso é quantas vezes maior que aquilo? Ou seja, 14 é quantas vezes maior que 10? É só se você dividir 14 por 10, evidentemente 1,4. Isto é, para igual energia liberada, o óleo diesel libera 40% a mais de CO2 do que o gás natural. Conclusão. Desvantagem ou vantagem para o gás natural em comparação com o diesel para esse efeito ambiental do efeito estufa? Claro, vantagem para o gás natural, né? Para a mesma energia liberada, ele libera menos CO2. Conclusão, resposta do exercício, 1,4 vezes, né? Portanto, C, de timão. Pessoal, eu espero que você tenha gravado a ideia importante que ficou atrás desse exercício. Comparação de combustíveis, assunto extremamente importante, prático, atual, todos nós usamos isso todos os dias, né? Qual é a melhor maneira de eu comparar dois combustíveis? Se a função de combustível é liberar energia, a melhor maneira de eu comparar dois combustíveis é quando eles liberarem a mesma quantidade de energia. Certo? Vamos ao nosso próximo teste, então? Então acompanhem comigo. A alcalose e a acidose são dois distúrbios fisiológicos caracterizados por alterações do pH no sangue. A alcalose corresponde a um aumento, enquanto a acidose corresponde a uma diminuição do pH. Essas alterações de pH afetam a eficiência do transporte de oxigênio pelo organismo humano. O gráfico esquemático a seguir mostra a porcentagem de oxigênio transportado pela hemoglobina, em dois pH diferentes em função da pressão do O2. Antes de passarmos à resolução propriamente dita do exercício, vamos entender o que ele nos apresenta? Ele nos apresenta um gráfico muito interessante da porcentagem de oxigênio transportado pelo nosso sangue, para nós podermos viver, né? Graças a Deus, a gente respira e vive com isso, em função da pressão de O2. Primeira coisa a ser observada. São curvas decrescentes ou crescentes? Crescentes. Isso significa que quando a pressão de O2 aumenta, a porcentagem de oxigênio transportado também aumenta. O que é muito lógico. Se a pressão do O2 aumenta, vai ter mais oxigênio para ser transportado. Beleza. Isso merece uma paradinha para refletirmos. Pessoal, veja comigo. É comum nós ouvirmos uma transmissão esportiva, por exemplo, jogos de futebol. A FIA, pouco tempo atrás, quis até proibir jogos de futebol em altitudes grandes, né? Bolívia, lugares de grande altitude, por causa do enorme esforço que os atletas têm que fazer. Está aqui o motivo. Se você prestou atenção, aqui está dizendo por que em grandes altitudes a respiração fica mais dificultada, por que fica mais difícil, portanto, por que os atletas cansam mais. Mesmo assim, o Timão ganhou. Mas por que fica mais difícil? Acompanhe comigo. Em lugares de maior altitude, lugares mais altos, o que acontece com a pressão atmosférica e, portanto, a pressão do O2 que está no ar diminui. E pelo gráfico que nós acabamos de ver, quando a pressão diminui, a porcentagem de oxigênio transportado também
diminui. Se diminui a quantidade de oxigênio transportado, é claro que a respiração fica mais difícil. Está claro isso? Interessante, muito interessante você perceber isso. Só que além dessa influência da pressão, você reparou que o gráfico não era uma única curva, eram duas curvas. E por isso ele pergunta no item A. Em qual dos dois pH, eram duas curvas para pH diferentes, há uma maior eficiência do transporte de oxigênio pelo organismo? Justifique. Olha as curvas. Além da influência da pressão, aqui aparecem duas curvas, para o pH do sangue 7,6 e para o pH do sangue 7,2. Paradinha. Quanto que é o pH normal do sangue de uma pessoa? Alguma coisa perto de 7,4, aproximadamente. Ou seja, o pH normal do sangue seria uma curva intermediária entre o 7,2 e o 7,6, 7,4. Por isso que esses dois valores são doenças. pH 7,6 é um pH do sangue mais alto do que o normal, mais alcalino. É uma doença chamada alcalose. O pH 7,2 é um pH mais baixo que o normal. O sangue está muito ácido, é uma doença chamada acidose. E o item A pergunta, em qual desses dois pH há uma maior eficiência no transporte de oxigênio? Mesmo sendo uma doença, em qual desses dois a pessoa respira mais facilmente? Tem mais oxigênio disponível? Claro, basta você olhar o gráfico, para qualquer valor de pressão, a curva do pH 7,6 está sempre acima. Se ela está sempre acima, significa que para o pH 7,6 a porcentagem de oxigênio transportado vai ser maior, vai haver uma maior eficiência no transporte de oxigênio. Então, tranquilamente, a letra A, a resposta é a curva de pH 7,6. Claro, você teria que justificar com as suas belas, simpáticas e corretas palavras. Isso eu deixo por tua conta. Tudo bem? Vejamos a continuação. B. Em casos clínicos extremos, pode-se ministrar a solução aquosa de cloreto de amônio para controlar o pH do sangue. Em qual desses distúrbios, alcalose ou acidose, pode ser aplicado esse recurso? Explique. Traduzindo, ele disse aqui que o cloreto de amônio é um remédio que pode ser tomado por algum desses doentes. Ele pergunta qual desses dois vai tomar? Vamos pensar? Como que é o cloreto de amônio? É um sal. Sal sempre tem caráter neutro ou varia? Varia nada, varia. Depende do sal. E como que a gente estuda um sal? Lembrando que ele veio da reação entre um ácido e uma base. Nesse caso, o cloreto de amônio veio da reação entre o hidróxido de amônio e o ácido clorídrico. Se eu reagir esse ácido com essa base, vai dar esse sal. Comparando as forças, essa aqui é uma base extremamente fraca, mas o ácido clorídrico é um ácido forte. Qual é o caráter que prevalece? Do ácido. Conclusão, se esse remédio tem um caráter ácido, ele é um sal de caráter ácido, quem é que vai tomar esse remédio? Quem tiver o pH do sangue ácido ou básico, ou seja, ácido ou alcalino? Claro, quem tiver o pH alcalino, quem tiver alcalose. Quem tiver o pH do sangue maior do que o normal, deve ingerir alguma substância de caráter ácido para que esse pH diminua. Se for ao contrário, vai dar problema. Um alerta aqui merece, né? E qual que é a grande importância do pH? Especialmente no todo o nosso metabolismo. Por exemplo, também na solubilidade das substâncias que o nosso sangue transporta. Se o pH se alterar muito, algumas dessas substâncias começarão a se precipitar. Claro que isso vai dar problemas sérios. Inclusive, pode até ter uma consequência, um efeito colateral que a gente chama de morte. É por isso que o sangue, a natureza é sábia, né? Deus sabe o que faz. O sangue é que a gente chama de uma solução tampão. O pH do sangue praticamente não varia para que o nosso metabolismo aconteça da melhor maneira possível. Muito interessante isso. Ok? Vamos ao nosso próximo teste? Vejamos então. Deseja-se fazer a separação dos componentes da pólvora negra, que é constituída de nitrato de sódio, carvão e enxofre. Sabe-se que o nitrato de sódio é solúvel em água. O enxofre é solúvel em disulfeto de carbono, enquanto o carvão é insolúvel nestes solventes. Proponha um procedimento para realizar esta separação. Um alerta. Esses tais sistemas que precisam ser separados é um caso extremamente comum na indústria. A engenharia química, portanto, a gloriosa engenharia química, a gente estuda processo de separação muito. No nosso curso são várias disciplinas para estudar processo de separação. Por quê? Porque isso é indispensável nas indústrias. A gente quase nunca trabalha com substâncias puras. Normalmente trabalhamos com misturas, várias substâncias reunidas, vários componentes no mesmo sistema. Então é muito comum e é muito importante, mais do que parece, saber separar. Saber separar. Por isso que vale a pena sempre a gente estudar. E sempre se recorde uma coisa.
O processo de separação não é simplesmente você sugerir o primeiro que apareceu, o primeiro que você lembrar. Não. Temos que ver qual deles é o mais eficiente, o mais rápido, o mais econômico. Em outras palavras, temos que sempre otimizar. Isto é, não pegar a primeira resposta, pegar a melhor, pegar a ótima. Não só nesse assunto, claro. A otimização tem que ser um processo sempre presente na nossa vida. Temos que sempre fazer a coisa da melhor maneira possível. Otimizar, tentar o ótimo. Se vamos alcançar, não sei, mas temos que tentar. E nesse caso concreto, é isso que vamos fazer. Não simplesmente separar, mas separar da melhor maneira possível. Vamos ver como que fica? E vamos apresentar isso na forma de um fluxograma. Olha só como que vai ficar. A mistura inicial, nitrato de sódio, carvão, portanto carbono, e enxofre. Você observe, é uma mistura de 3 componentes sólidos. Temos que separar. Qual a primeira ideia que nos vem? Claro, podemos adicionar água. Por quê? Porque o nitrato de sódio é solúvel, mas o carvão e o enxofre, não. Portanto, se eu adicionar água, entre a água e o nitrato de sódio vai haver uma única fase, porque existe afinidade entre eles, vão ficar juntos. Então, eu vou ter aqui uma fase líquida, a água com nitrato de sódio, e 2 fases sólidas, a do carvão e a do enxofre. Como que a gente chama esse processo mesmo de fazer com que a água arraste um dos componentes, fazer com que um solvente arraste um dos componentes e não arraste os outros? Dissolver um e não dissolver outro? Podemos chamar isso de uma dissolução fracionada ou extração. É o mesmo princípio usado, por exemplo, para fazer café. Jogamos água quente, que arrasta com ela algumas substâncias, quais? As que tiverem afinidade com a água, as que forem solúveis, e deixam lá as que são insolúveis. Extrai um e deixa as outras. Exatamente a mesma ideia, só que aqui com 3 componentes. Claro, depois de adicionarmos água, o que vamos fazer necessariamente? Uma filtração. Vamos pensar? Quem que esse filtro vai reter? Os que forem sólidos, portanto, o carvão e o enxofre vão ficar retidos no filtro. Quem que vai ser o filtrado? Quem que vai atravessar o filtro? A solução aquosa de nitrato de sódio, água com nitrato de sódio. Vamos para a parte de cima? E agora, como separar carvão de enxofre? O enunciado do exercício nos deu uma dica. Ele falou de uma substância, o disulfeto de carbono, e deu informações a respeito da solubilidade diferenciada desses 2 componentes. Portanto, se adicionarmos sulfeto de carbono aqui, vai ser a mesma ideia anterior. A diferença é que lá o solvente era a água, aqui o solvente é o CS2, disulfeto de carbono. O que vai acontecer, então, depois dessa outra dissolução fracionada, faremos uma outra filtração que vai reter o sólido, ou seja, quem que é insolúvel no CS2, o insolúvel é o carvão. Ele vai continuar no estado sólido, portanto será retido pelo filtro. Certo? E quem é que vai atravessar o filtro? Quem será o filtrado? O enxofre dissolvido no CS2. Pronto. Aqui já foi separado o carvão. Falta agora separar o CS2 do enxofre. O disulfeto de carbono, nas condições ambientes, ele é um líquido, mas ele é extremamente volátil. Então, se a gente esperar um pouco, ele pode sair e vai sobrar o enxofre. Só que, é claro, sair significa que não só eu vou perder o CS2, como também eu estaria contaminando o ar com o CS2, se eu esperar ele volatilizar. Isso não é otimização. Como chama aquele processo que eu posso separar um sólido dissolvido no líquido, mas que eu consiga aproveitar os dois, tanto o sólido como o líquido? Claro que eu posso fazer uma destilação. E por que chama destilação? Porque o CS2 vai sair destilado, claro, e vai sobrar o enxofre. Então, através de uma destilação, eu consigo separar os 2 componentes, e olha que interessante. Imagine uma prova discursiva que você apresenta esse esquema e acrescenta um detalhezinho que o examinador se vê, vai sorrir de alegria e vai retribuir te dando nota. O que você pode fazer com esse CS2 que você recuperou aqui? Claro que você pode reciclar. Claro que você pode reaproveitar esse CS2 e amanhã, quando for fazer de novo a mesma separação, em vez de eu comprar CS2 novo, eu estou reutilizando o mesmo que eu separei. Otimização. Tudo bem que esse ramal de cima está resolvido? Só falta resolver esse de baixo, esse é muito tranquilo. Nitrato de sódio dissolvido na água, como que eu posso separar? Eu posso simplesmente esperar a água evaporar, que ela vai sair e vai sobrar o sal. Claro, a água é muito mais volátil. Vantagem da evaporação. Como diz um amigo meu, de grátis, não tem que fazer nada. Desvantagem? Demora. Se você quiser fazer esse processo um pouco mais rápido, em vez de esperar a água evaporar, você provoca uma ebulição. Vantagem? Tempo. Desvantagem?
Para ferver, eu vou gastar energia, vai ficar mais caro que a evaporação. Desvantagem dos dois, eu vou perder a água, porque tanto na evaporação como na ebulição, a água vai embora. E se eu quisesse aproveitar a água, aí necessariamente teria que fazer uma destilação. Então aqui, qualquer uma dessas três é possível. Pessoal, repare como um teste que fala simplesmente de processo de separação, que parece ser uma coisa assim muito simples, muito sem graça, mas é de extrema utilidade, eu estou reforçando isso, e é a ocasião de aplicarmos vários conceitos que estudamos. Solubilidade, estados físicos e principalmente bom senso. Então nunca esqueça, a ideia de otimizar não é só fazer, mas é fazer da melhor maneira possível. Ok? Vamos ao nosso próximo exercício? Um equipamento utilizado em tratamentos de radioterapia do câncer que continha 0,3 mol de isótopo radioativo em sua fonte de radiação foi abandonado no depósito de uma empresa de manutenção. Depois de 20 anos, sua fonte foi aberta e apresentava 1,125 gramas de radioisótopo. Sabe-se que o isótopo em questão possui 27 prótons e 33 nêutrons, o tempo de meia-vida e a porcentagem em massa desintegrada do radioisótopo são de... Pessoal, a radioatividade, apesar da má fama relacionada com bombas, com destruição, claro, que são coisas reais, mas a gente sempre tem que tentar ver o lado bom da coisa. A radioatividade tem coisas muito interessantes. Aplicações na medicina, aplicações na química, o estudo de mecanismos de reações, nas indústrias se usa a radioatividade para fazer medidas. Ou seja, vamos tentar ver essa aplicação interessante da radioatividade na medicina. Como será a resolução desse nosso exercício? Acompanhe comigo aqui. Se ele falou que nesse átomo havia 27 prótons e 33 nêutrons, repare, ele deu as partículas que se encontram no núcleo. A radioatividade se preocupa em estudar o núcleo. Por isso que ela é estudada pela química nuclear ou pela física nuclear. Ela se preocupa com o núcleo do átomo, não com o átomo inteiro. Vamos lembrar? 27 prótons e 33 nêutrons são justamente os prótons e nêutrons que são as partículas que têm uma massa considerável. Isso significa que o número de massa desse átomo é 60, é só somar 27 mais 33, 60. Ora, como estamos trabalhando só com esse isótopo, podemos dizer que esse número de massa corresponde à própria massa molar. Em outras palavras, 1 mol dessa substância pesa 60 gramas, tem a massa de 60 gramas, porque o próprio número de massa seria, nesse caso, a massa molar. Só que ele falou que no início ele não tinha 1 mol. Qual era a quantidade inicial que ele tinha? 0,3 mols. Portanto, se 1 mol corresponde a 60 gramas, a quantidade inicial 0,3 mols vai corresponder a uma certa massa que eu chamei de M0. Facilmente você descobre que a massa inicial era 18 gramas. O que vai acontecer? O elemento radioativo tem o seu núcleo instável e espontaneamente ele começa a se desintegrar. Ele começa a emitir parte do seu núcleo para fora, partículas alfa, partículas beta, raios gama ou outras mais, para se transformar num outro núcleo mais estável. E se a massa inicial era 18 gramas, e a gente lembra daquela ideia do tempo de meia-vida, ou seja, o tempo necessário para cair pela metade, se passar um tempo de meia-vida, vai restar 9 gramas. Mais um tempo de meia-vida, vai restar 4,5 gramas, 2,25, e como sempre, não para. Aí sim, chegou na massa final que o enunciado nos disse. Ele falou que tinha sobrado 1,125 gramas. Quantos períodos de meia-vida foram necessários? 1, 2, 3, 4. Foram necessários 4 períodos de meia-vida. Se quisermos pensar não em massa, mas em porcentagem, podemos dizer, portanto, que no início eu tinha massa total. Eu tinha 100%. E a cada meia-vida vai caindo pela metade. 50, 25, 12,5. Isto é, depois desse tempo, a massa que restou era 6,25% da massa inicial. Ora, se foram 4 períodos de meia-vida, que acabamos de perceber, e ele falou que todo esse processo levou 20 anos, é sinal que cada período de meia-vida, lembramos, processos de primeira ordem, cinética de primeira ordem, o tempo de meia-vida permanece constante. Isto é, o tempo para essa etapa é igual ao tempo para essa. Se foram 4 e o total foram 20 anos, é sinal que cada tempo de meia-vida demora 5 anos. E além disso, se vimos que aqui no final sobrou 6,25% da quantidade inicial,
Se sobrou 6,25, é sinal que ao longo do processo houve a desintegração de 93,75, claro, 100 que tinha no início, menos 6,25 que sobrou, desintegrou 93,75%. Cuidado, porque foi essa a pergunta que ele fez. Esse número que está aqui, 6,25, é o que sobrou. O que desintegrou é a diferença. Conclusão, o que ele perguntou, né? O tempo de minha vida, 5 anos. E a porcentagem que desintegrou, 93,75%. Beleza? Pessoal, espero que isso esteja te ajudando a recordar pontos importantes da gloriosa química. Claro, você já estudou tudo isso. Trata-se aqui de você trazer novamente a sua memória e pegar os pontos importantes desses conceitos. Vamos ver o nosso próximo exercício? A água pesada, usada em reatores nucleares, é composta por deutério e oxigênio. A 20 graus Celsius, o volume da água pesada é de 90% do volume de igual massa de água comum. Dada a densidade da água a 20 graus Celsius, igual a 1,00 grama por centímetro cúbico. Repare que coisa interessante. Ele está trabalhando com densidade, mas ele quer comparar a densidade da água comum com a densidade da água pesada. Ora, se o próprio nome já diz que é água pesada, popularmente pesada, quer dizer que vai ser uma água com maior densidade, usada lá nos reatores nucleares. Sim, e ele aproveita essa ideia para trabalhar o conceito de isótopo, o conceito de densidade e também o conceito de reação. Vamos ver como vai ficar? Vamos ver. Se no item A ele pede, calcula a densidade da água pesada nessa temperatura, qual a informação que ele deu? Vamos ver. Água comum, H2O. Ele deu a densidade, 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, cada 1 grama de água comum ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. Agora, a água pesada, vamos representar assim D2O. Por quê? Porque em vez do hidrogênio comum, ou seja, do prótio, a água pesada usa o hidrogênio 2, ou seja, aquilo que a gente chama de deutério. Por isso que aqui eu representei, para ficar mais fácil de distinguirmos uma da outra, a água comum H2O, a água pesada D2O. Qual a informação que ele deu no enunciado? Ele falou que para a mesma massa da água comum, o volume ocupado da água pesada é 90%. Portanto, para a mesma massa, o volume ocupado vai ser 90%. Para a mesma massa, 1 grama, 90% de 1, 0,9. E ele pediu a densidade da água pesada. Ah, muito tranquilo. Todo mundo sabe que densidade, no caso da água pesada, do D2O, é a relação entre a massa e o volume. Para a água pesada, essa massa ocupa esse volume. Portanto, a massa de 1 grama ocupa o volume de 0,9 centímetros cúbicos. Se você fizer essa continha, você vai ver que vai dar 1,11 gramas por centímetro cúbico. Claro, se a água comum, a densidade é 1, e o D2O, a densidade é 1,11, a densidade é maior, ela é mais densa. Popularmente, a gente falaria que ela é mais pesada. Por isso que ela é chamada água pesada. É água com deutério em vez da água com o prótio, né? Água com hidrogênio 2 em vez do hidrogênio 1, que é o hidrogênio comum. Então, portanto, essa é a resposta da letra A, 1,11 gramas por centímetro cúbico. É a densidade da água pesada. Tem ainda o item B. A água comum reage com sódio metálico, produzindo hidrogênio e soda cáustica. Escreva a equação balanceada da reação da água pesada com sódio metálico. Típico exercício, típico item que você tem que traduzir do português para o quimiquês. Você vai lendo o que ele informou e vai passando isso em linguagem científica. Quais as informações que ele deu? Ele falou, a água comum reage com sódio metálico. A água comum, H2O, reage com sódio metálico. Produzindo. Hidrogênio. E soda cáustica. Todo mundo lembra que soda cáustica é o nome comercial do hidróxido de sódio. Repare, o exercício deu as informações. Então, pudemos montar essa reação simplesmente traduzindo o que ele disse. Apesar que essa reação também é uma reação bastante conhecida. Uma coisa que você nunca pode esquecer em qualquer reação é garantir que os átomos de cada elemento químico se conservam. Portanto, vamos fazer o balanceamento. Agora, veja, o que o exercício pede? Ele pede, escreva a equação balanceada da reação da água pesada com sódio metálico. Será que o fato de ter trocado a água comum, H2O, pela água pesada, D2O, vai alterar a maneira de reagir? Presta atenção. O que são isótopos? São átomos que têm o mesmo número de prótons, mas diferentes número de nêutrons. Portanto, a diferença entre os isótopos está no núcleo, não está na eletrosfera. E a reação acontece entre as eletrosferas, não com o núcleo.
Portanto, os isótopos terão reações químicas bem diferentes ou semelhantes? Semelhantes. Portanto, a maneira de reagir da água pesada com sódio metálico será a mesma maneira da água comum. Vamos ver então como que fica? Se era H2O, agora vai ser D2O. O sódio metálico continua, em vez de H2, agora o produto será D2. Estamos representando dessa maneira para ficar mais fácil de você diferenciar o hidrogênio comum, o prótio, do seu isótopo, o deutério. Só que agora, em vez de NaOH, vamos escrever, portanto, NaOD. Objeto direto? Não, claro que não. Só que em vez de ser o prótio, agora é com o deutério. Balanceando essa equação que acontece de maneira análoga, teremos esta aqui equação, que foi o que o exercício pediu. Então você reparou, o jeito de reagir dos isótopos são semelhantes, são maneiras semelhantes, justamente pelo fato de eles serem isótopos. Pessoal, tire uma conclusão. Não sei se você reparou que esse exercício foi construído de tal maneira que na letra A ele pediu a densidade, na letra B ele pediu uma reação. A densidade é uma propriedade física. Forma de reagir são propriedades químicas, são maneiras químicas da substância se comportarem. Você percebeu, então, entre os isótopos, o que nós concluímos? Que os isótopos, eles têm densidades diferentes. Claro, eles têm número de nêutrons diferentes, portanto, número de massas diferentes, mas as suas eletrosferas são iguais. Portanto, as reações químicas dos isótopos serão semelhantes. No fundo, foi isso que o exercício pediu, que você percebesse a diferença entre uma propriedade física, no caso a densidade, e as propriedades químicas, no caso, essa reação com sódio metálico. Muito interessante, portanto. Certo, pessoal? Espero que esses nossos lembretes, essas nossas revisões e conceitos importantes te ajudem. E, se Deus quiser, você vai conseguir o teu grande sonho, a tua grande meta, que é passar numa boa universidade. Espero que, de fato, isso possa ter te ajudado bastante. E a gente se encontra por aí. Beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tchau.